Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e vai dar aula hoje para o 6º ano. E o nosso assunto de hoje é Roma. Nós vamos falar aí dos tempos romanos, cada um deles, tá? Desde a sua fundação até quando ele era um reino, virou república e depois virou um império. Essa vai ser a fase que nós vamos falar, tá? Todinha, hoje. E uma coisa também, tá? Vamos falar como surgiu, tá? Os povos que vão fazer parte, os latinos, os samitas, que eu esqueci até o nome aqui, os sabinos, os samitas, os latinos, tá? Esses são os povos que vão compor. Eles são chamados de indo-europeu, porque ele veio ali daquela área, da onde fica a Índia, se deslocando aqui para a região da Península Itálica, tá? E ali eles vão se colocar, se posicionar. Depois disso vão fundar um reino. Nesse reino sempre vai ter aquela assembleia que vai eleger esse rei, tá? Que o rei nessa época não era hereditário, tá? O rei era vitalício, mas quando ele ia falecer era trocado, tá? Nós vamos falar também sobre os irmãos Cracos. Vamos falar sobre a linha social, tá? Que vai ser os patrícios, os plebeus, os escravos e outros, tá? Nós vamos falar todinho aqui, tudo num vídeo que eu vou passar para vocês agora, tá? Que vai falar desde a fundação do Império Romano até a sua queda, tá? E com as invasões bárbaras também, na qual esses bárbaros, que todos aqueles que viviam fora do império eram considerados bárbaros, tá? E vamos falar também dos imperadores, tá? Não com Júlio César. Júlio César ele não chegou a ser imperador, tá? Apesar do poder estar centralizado. Tem muita gente que confunde isso, pensa que Júlio César foi imperador. Não foi. Foi a partir do seu sobrinho, tá? Otaviano, que vai começar o império, tá? Então tudo isso a gente vai discutir. A morte, né, de Júlio César no Senado, quando todos os senadores vão lá e vão esfaquear Júlio César. Tanto é que tem a famosa frase: até tu, Brutus, né, que era sobrinho de Júlio César. Então, todos esses episódios aí nós vamos ver nesse vídeo que eu vou passar para vocês aí agora. Veja o vídeo A História de Roma. Bom, tudo começou em 753 a.C. Vários povos indo-europeus chegaram na Península Itálica e se estabeleceram ali. Os três que importam pra gente são os etruscos, que por serem muito militarizados conquistaram os outros povos, os latinos, que deixaram a língua e muito de sua cultura como herança, e os gregos, que trouxeram sua mitologia e seu modo de vida escravista com as diásporas. Um belo dia, um grupo de etruscos conquistou uma cidade que os latinos chamavam de Roma, ou a cidade do Rio. A conquista deles foi provavelmente o começo da monarquia. Ou então você pode acreditar na história em que 2 molequinhos foram amamentados por uma loba e fundaram a cidade. Depois de um tempo, as etnias foram se misturando e a população começou a crescer. Daí que vem a principal divisão social em Roma. Só quem vinha de uma família tradicional que era considerado um patrício, que na prática era um cidadão de fato. Os patrícios eram os donos das terras, ocupavam os cargos militares mais importantes e tinham mais direitos do que os plebeus. Além disso, o Senado já existia desde aquela época. O rei escolhia homens das famílias descendentes das tribos fundadoras para compor uma assembleia, mas eles não tinham tanto poder assim. Os principais órgãos eram o Senado, que tinha 300 legisladores, 2 cônsules, que faziam o papel do poder executivo, os pretores, que exerciam o poder judiciário, só que, além desse, tinham os questores, que administravam dinheiro, os censores, que dividiam a população de acordo com a renda, e os edes, que eram umas autoridades locais, tipo os prefeitos. Quase todos esses cargos eram eleitos pelas assembleias centuriais. Cada centúria era composta de 100 cidadãos da mesma classe social. Os senadores não eram escolhidos pelas centúrias, os cônsules que decidiam quem ia compor o Senado. Mas, sendo uma sociedade censitária, as votações eram pensadas para que dificilmente os plebeus ganhassem alguma coisa.
Além disso, somente os patrícios eram escolhidos para ser senadores. A verdade mesmo é que qualquer estado pode falar que é uma república, mesmo que não seja. Mesmo que consideremos Roma uma república de fato, ela não era uma república democrática. Não tinha como objetivo que todo mundo tivesse o mesmo peso nas decisões. Com o tempo, logicamente os plebeus ficaram bastante insatisfeitos com a República dos Patrícios e começaram a pressionar para que as coisas mudassem. No começo, a maior parte da mão de obra era composta de plebeus e não de escravos. Eles precisavam suportar péssimas condições de trabalho e ainda por cima, se eles se endividassem, podiam acabar virando escravos. Ih, já vi essa fita antes. Vai dar ruim. Claro que vai! Os plebeus fazem uma greve geral em 494 a.C. e exigem mudanças. Eles queriam terras, não apenas pelo sustento, mas também pelos direitos políticos associados. E também exigiam reformas legislativas que tornassem a república mais igualitária. Uma das principais concessões é a criação dos tribunatos da plebe, que eram ocupados por plebeus e podiam vetar as decisões do Senado. Nessa época que foi criado o primeiro código de leis escritas. Isso era para que as leis fossem as mesmas para todo mundo, já que um código falado pode ser alterado sem que ninguém possa aprovar. Nessa pegada de exigir mudanças, os plebeus foram cada vez mais conquistando seu espaço. Em 366 a.C., Licínio e Sextio, 2 tribunos da plebe, conseguiram aprovar uma lei que dava acesso ao consulado para qualquer plebeu que conseguisse se eleger nos comícios. E isso foi uma conquista muito importante, já que o consulado na Roma Antiga era um dos magistrados mais importantes. Em 326 a.C., a escravidão por dívida é abolida. Isso tirou um peso enorme das costas dos plebeus empobrecidos. Para somar, a plebe ainda conseguiu acesso a todas as magistraturas em 300 a.C. E, em 286 a.C., um novo comício foi aberto e chamado de Assembleia das Tribos. Na prática, os plebeus não conseguiam muita coisa nas assembleias centuriais, só aqueles que tinham muita grana. A parada era dura para quem era pobre. E esse quadro só foi piorando com o processo de expansão de Roma. No começo, as guerras eram travadas com o propósito de defesa do território. Mas, entre 298 e 272 a.C., elas tomaram uma proporção totalmente diferente. Nesse curto espaço de tempo, eles conquistaram a Península Itálica inteira. O único problema disso é que o seu território passou a fazer fronteira com Cartago, uma cidade de origem fenícia situada no norte da África. A parada foi ficando feia mesmo entre 264 e 146 a.C. Foi quando rolaram as famosas Guerras Púnicas. Foi uma série de 3 confrontos onde Roma saiu invicta e soberana. Essa vitória permitiu aos romanos anexarem as ilhas de Sardenha, Córcega e da Sicília, além da Espanha e parte do norte da África. Depois disso, os caras não pararam mais de se expandir. Conquistaram o reino macedônico e chegaram a levar a guerra até o Mar Negro. E essa loucura toda para depois os patrícios poderem confiscar as terras conquistadas pelo Estado, apesar de, na teoria, elas serem públicas. Foi tão forte que, enquanto na Grécia os maiores latifúndios chegavam a 24 hectares, os dos romanos chegavam a 80 mil. Com essa história de latifúndio, os plebeus só foram se ferrando cada vez mais. Os que não morriam nas guerras não conseguiam retornar ao trabalho simplesmente porque o Estado não dava recompensa nenhuma pelo serviço prestado. Além disso, a importação de cereais das regiões conquistadas fez os pequenos e os médios proprietários perderem suas terras para os credores patrícios. Eles não conseguiam mais competir com os baixos preços do mercado. O resultado disso foi o êxodo rural. No fim das contas, acabou se criando uma imensa massa de plebeus urbanos, pobres, que não tinham saída além de esperar a boa caridade de famílias ricas que lhes dessem proteção e mantimentos. Era assim que um pequeno número de pessoas controlava os cargos políticos, graças à sua vasta clientela e à compra de votos nos comícios. Sem falar que os patrocinadores dos jogos ganhavam muita popularidade e apoio das massas. É bem aí que surge a política do pão e circo. E essa cena durou muito tempo, até que teve gente tentando mudar isso, mas nunca deu muito certo. Até que, em 121 a.C.,
começou um período de certa instabilidade social. A partir daí, 2 processos se iniciaram e selaram o destino de Roma. O exército substituiu o Senado como núcleo de poder e o exercício desse poder acabou nas mãos dos ditadores e, mais tarde, dos imperadores. Tudo começou com um general chamado Mário, quando ele começou a pagar e conceder benefícios aos seus soldados. Ou seja, o que ele fez foi profissionalizar o serviço que os seus homens prestavam. É lógico que, com o tempo, esses caras começaram a dar muito mais apoio político para os chefes militares do que para o governo, que nunca tinha ajudado eles com nada. Não é à toa que esse Mário foi eleito e reeleito cônsul 7 vezes entre 107 e 87 a.C. E olha que um cônsul só pode se eleger a cada 10 anos. Depois desse primeiro passo dado por Mário, vieram Silas e César. Esses deram mais um passo e conseguiram o título de ditador. O famoso Júlio César, que conquistou a Gália, apesar de ter tido poderes quase que ilimitados, nunca conseguiu ser imperador de Roma. E o motivo é simples: ele foi morto antes de conseguir se tornar imperador. As ditaduras foram corroendo as bases da República Romana, mas o espírito republicano continuava vivo, e foi exatamente isso que levou César ao seu túmulo em 44 a.C. Só que depois disso, a República foi cada vez mais deixando de ser uma forma de governo. O poder de César foi transferido para 3 generais que estavam ligados a ele: Otaviano, o filho adotivo de César, Marco Antônio e Lépido. O Lépido não durou muito tempo e acabou perdendo a influência dele para o Otaviano em 36 a.C. Já o Marco Antônio ficou governando a parte oriental do Império lá no Egito em uma aliança com a Cleópatra. Mas os planos dele de dominar Roma falharam em 31 a.C., quando ele, na Batalha de Ácio, perdeu tudo que tinha para Otaviano. É aí que Roma vira um império formal, já que Otaviano foi o primeiro a receber o título de Imperator. Mas a história não para por aí não. O cara era muito esperto, tanto que em 27 a.C. ele fez uma manobra política inacreditável. Numa sessão de auditoria com o Senado, ele declarou que renunciava a todos os seus poderes e declarou restaurada a República. Nessa mesma sessão, o Senado não só restituiu todos os seus títulos, como lhe concedeu novos. Ele passou a ser tratado como príncipe, ou seja, o primeiro cidadão de Roma, e como Augusto, um nome que só era dado aos deuses. Sob a regência desse nóia, o Império Romano conquistou o Egito, a Dalmácia, a Panônia, a Nórica, a Récia e a Espanha. Logo menos, esse império vai conhecer uma fase de grande estabilidade e riqueza chamada de Pax Romana. O Império Romano é dividido em 2 fases: o Principado, que durou de 27 a.C. até 235 d.C., e o Dominato, que se estendeu de 284 até 476. Mas a chave para se entender o porquê o Império Romano caiu está bem no período entre essas 2 fases. Com a morte do imperador Alexandre Severo em 235, começou um período de anarquia militar que mudou totalmente todo o cenário político. Só para vocês terem uma noção, entre 235 e 285, Roma teve mais de 20 imperadores, e isso porque só um morreu de causas naturais. Mas essa crise não veio do além. Roma quebrou uma guerra sagrada para os impérios daquela época. Ela simplesmente parou de se expandir. Quando suas fronteiras se estabilizaram em 117, todas aquelas fortunas roubadas, populações escravizadas e outros despojos de guerra pararam de abastecer a capital. Isso causou muitas brigas internas, principalmente entre as facções do exército romano. Em 284, ascendeu ao poder um cara chamado Diocleciano, inaugurando assim o Dominato. Ele colocou um basta nessa crise política e dividiu o império em 2 partes, a oriental e a ocidental. Outras características super marcantes do governo dele foi a centralização total do poder e o intervencionismo do Estado em todas as esferas da sociedade, coisa que os sucessores dele também imitaram. Com o crescente declínio da população, a sua preocupação central passou a ser a recuperação da economia. Diocleciano teve que lidar com problemas no exército, na agricultura e principalmente nas cidades. Não havia mais soldados ou gente para trabalhar no campo, e tanto o artesanato como o comércio estavam retrocedendo para as formas primitivas de trocas naturais. Por essa razão, os germânicos pacíficos que viviam perto ali da fronteira
tiveram autorização para se instalar no Império como agricultores ou foram recrutados como soldados. E esse foi o primeiro passo de um longo processo entre as duas culturas. Mas mesmo fazendo isso, a crise acabou tomando proporções irreversíveis. Com a desvalorização da moeda romana, todo o sistema de arrecadação de impostos foi inutilizado, obrigando o Império também a retroceder no tempo e a coletar encargos em espécie. Para facilitar o trabalho dos coletores, o Diocleciano instituiu a obrigatoriedade da permanência dos indivíduos em suas terras e profissões. O cara também determinou que os comerciantes só pudessem negociar em alguns locais pré-definidos pelas autoridades, claro. Os impostos aumentaram, a liberdade foi diminuindo e com isso os pequenos proprietários rurais e urbanos acabaram abandonando suas terras e fugindo para lugares em que o Estado não tinha muito poder. Isso foi, aos poucos, ruralizando a economia e a sociedade de Roma. Podemos até dizer que o vasto território romano deixou de ser motivo de glória e passou a ser uma grande fraqueza. E é aí que surge a figura do colono. Em 332, com o decreto de Constantino, o trabalhador rural perdeu totalmente a liberdade de abandonar a terra e passou a ser, na prática, o que a gente chama de servo da gleba, ou seja, da terra onde ele trabalha. O mesmo fenômeno aconteceu nas cidades com a criação das corporações. Mas, na verdade, o que ferrou mesmo o Império foram as sucessivas invasões que aconteceram depois de 375. Foi mais ou menos assim. Os hunos pressionaram os ostrogodos, que fugiram para o ocidente e se juntaram com os visigodos. Depois eles foram novamente pressionados pelos hunos e rumaram para o Mediterrâneo. O Império Oriental impediu eles de dominar Constantinopla e forçou os caras a se instalarem na Trácia. De lá, eles ainda foram para a Grécia e em 401 rumaram para a Península Itálica. Enquanto o Império Romano combatia os visigodos, rolou uma outra invasão. Em 406, suevos, vândalos e alanos atravessaram o Reno e devastaram a Gália, sendo que, logo depois, esses caras ainda também vão se expandir para a Espanha. Em agosto de 410, as forças dos visigodos conseguem tomar Roma. Durante 3 dias a capital foi saqueada e incendiada, e a partir daí o bagulho começa a ficar frenético. Os visigodos também se expandem para a Espanha, os vândalos cruzam o Estreito de Gibraltar e chegam até Cartago, os burgúndios se estabelecem na Gália e até o Átila, um rei huno, foi lá pegar o seu pedaço. Mas em 452 o Papa Leão I deu uma nota para ele vazar. Vou te falar que foi feio o negócio. Mas a brincadeira acabou em 476 quando Odoacro, um chefe érulo que servia como mercenário em Roma, tomou a iniciativa de derrubar o fraco imperador Rômulo Augusto. Desaparecia então o Império Romano do Ocidente. Não tinha muito o que fazer. Com tanta ameaça externa, Roma precisava das arrecadações de impostos para manter o seu exército. Só que, como a gente viu, a economia de base estava toda destruída. Era tipo um ciclo vicioso. As invasões desorganizavam a economia, que já estava meio capenga. Com isso, os impostos diminuíam, que já não eram lá essas coisas. E o exército ficava cada vez mais fraco, o que levava a mais invasões ainda, que desorganizavam a economia, Enquanto o Estado estava ficando cada vez mais fraco, a nobreza latifundiária, muitas vezes aliada aos chefes militares, reforçava sua autonomia isolando seus domínios e oferecendo proteção aos seus servos com muros e soldados dedicados apenas à defesa daquele território. E isso bem no momento em que as ameaças germânicas requeriam uma ação coordenada de contra-ataque. No final das contas, até que foi bem fácil para o Odoacro dominar Roma. Sem uma defesa organizada, a cidade ficou totalmente vulnerável. O curioso dessa história é que o Império Romano Ocidental não sumiu completamente depois disso. E aí, viram o vídeo? Espero que tenham entendido e gostado, tá? Então, essa semana a gente fechou aí, não esqueça de fazer os exercícios do livro, tá? Porque do primeiro capítulo aqui do Império de Roma, e na semana que vem a gente corrige a outra parte do Império Romano, tá? Então, até a próxima videoaula. Se cuidem. Tchau!